Continuando o nosso estudo das Escrituras, passamos para o terceiro dia da criação. Nós já aprendemos, temos meditado e aprendendo do Espírito Santo, nós já vimos que no princípio, três significados importantes de no princípio, essa expressão inicial das Escrituras Sagradas. Deus criou os céus e a terra. O princípio da existência de Deus são os três fundamentos, pilares, fundamentais da nossa fé, da fé de qualquer pessoa, e certamente são os três princípios fundamentais da vida de cada ser humano. Que Deus existe, que Deus que existe é o Criador, e que os céus têm prioridade às coisas da terra. Nós aprendemos também como que o versículo 2 apresenta a terra sem forma e vazia e havendo trevas sobre a face do abismo, e o que aconteceu para essa descrição de Gênesis 1:2. Aprendemos também a respeito da Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que são citados nas Escrituras Sagradas nos primeiros 3 versículos da Bíblia. Esse mesmo princípio fundamental da existência de Deus também se revela no fato de que as Escrituras nos apresentam que este Deus ele é triuno. Embora ele é um único Deus, mas ele se apresenta de 3 maneiras gloriosas, de 3 maneiras distintas. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o que nós entendemos como a Trindade divina, o Deus triuno. Aprendemos também a respeito do primeiro dia da criação, que no primeiro dia da criação Deus criou a luz, e nós entendemos que foi a luz que deu a luz, a luz que gera a luz. O primeiro dia da criação nós aprendemos também que, embora Deus seja entendido como aquele que une, o Deus da união, no entanto, nas Escrituras Sagradas, ele também é apresentado como o Deus que separa. Separa aquilo que de forma alguma pode conviver unido, harmoniosamente. Luz e trevas é estabelecido por Deus que não têm possibilidade alguma de conviver. Portanto, acaba com qualquer tentativa de ensino, qualquer filosofia ou qualquer teoria de que o bem e o mal podem conviver, de que luz e trevas podem conviver. Isso realmente é impossível e foi estabelecido por Deus como princípio eterno, esta separação. Aprendemos no segundo dia que Deus também separa coisas que não sejam tão terminantemente opostas como luz e trevas, mas estão fora de lugar, coisas que sejam semelhantes como as águas acima do firmamento e as águas abaixo do firmamento foram separadas por aquilo que Deus chamou de expansão ou céu. Que quando Deus promove a separação de coisas que não são terminantemente opostas, Deus o faz para que haja expansão, para que haja crescimento, para que o céu apareça. E agora nós passamos para o terceiro dia da criação. E finalmente no terceiro dia da criação nós vamos encontrar Deus trazendo união. Depois de 2 dias de separação, primeiro e segundo dias, no primeiro separando luz e trevas e no segundo separando águas de águas, nós vamos ver agora Deus declarando, ordenando o ajuntamento, ou seja, a união. Versículo 9, Gênesis capítulo 1, versículo 9 até o 13, nós encontramos: E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. A terra produziu erva, erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie.
e viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. É importante também sempre lembrarmos que estamos falando do processo de recriação, digamos assim. Ou seja, todos esses dias, nós estamos falando do terceiro dia da criação, nós estamos vendo Deus no processo de levar a terra do caos à perfeição. A perfeição será alcançada no sexto dia. Aliás, no sétimo dia, quando Deus, depois de criar tudo, de recriar tudo, Deus finalmente descansou. Se encaixa perfeitamente esse entendimento com aquilo que o apóstolo Paulo declara. O Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo que Deus, que começa uma boa obra, quando ele termina, ela está perfeita. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Portanto, nós estamos falando desse processo, desse tempo de Deus, de levar a terra do caos, que aparece no versículo 2, descrita, a terra sem forma e vazia e em trevas, à perfeição, que se conclui no versículo, no sétimo dia melhor. A primeira coisa que eu quero declarar nesse momento é que o mesmo Deus que separa aquilo que é fundamentalmente oposto, por exemplo, luz e trevas, ou ainda separa aquilo que é essencialmente semelhante, ou seja, é igual na essência, essencialmente semelhante, ele, embora seja essencialmente semelhante, mas está posicionado de forma inadequada ou inadequadamente unido, também esse mesmo Deus que faz essas duas formas de separação, ele também une aquilo que está separado, mas que deve estar unido. Ou seja, Deus, ele coloca ordem nas coisas. A ação de Deus sempre é para colocar ordem. Então, se Deus promove uma separação, ou se Deus promove uma união, é para deixar tudo lindo, perfeito e em ordem. Deus é o Deus da ordem. Ele estabeleceu a ordem, tanto a ordem do posicionamento das coisas, como a ordem do tempo, né? Por exemplo, o ser humano sempre quer ver para crer. A ordem que Deus estabeleceu no tempo é crer para ver. Se creres, verás. E assim por diante. Então nós vemos no versículo 9 declarado: e disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. Quando Deus promove esta união necessária, aparece a porção firme, a base, onde sobre esta base a vida será estabelecida. Nos diz a Bíblia, e apareça a porção seca, e assim foi. Essa forma de... esse princípio de Deus de unir as coisas e estabelecer uma base firme para sobre esta base criar coisas novas, está demonstrado claramente, por exemplo, no casamento, no matrimônio. Quando o noivo e a noiva, eles se unem em matrimônio, em casamento, homem e mulher se unem em casamento. Aliás, isto também é estabelecido por Deus. Nós vamos estudar isso nos próximos vídeos. Ou na continuidade dessa mensagem, que é fatiada em vários vídeos, e nós vamos ver que com o casamento, com o matrimônio, nesta união que Deus estabelece, o lar, a porção firme, a base, está formado para dali então virem coisas gloriosas, como por exemplo, a começar pelos filhos e a história da família, por exemplo. Outro exemplo disso, além do casamento, né, do noivo que se une à noiva, unidos por Deus, nós temos, por exemplo, as boas parcerias. Vamos ver assim, espiritualmente falando, o Espírito Santo e a palavra proferida. Quando a palavra é proferida, inclusive eu vou falar mais sobre isso, esta é a semente espiritual, a palavra é a semente. Quando a palavra é proferida, há uma união, o Espírito Santo vem e age. Então essa união da palavra com o Espírito, então o próprio Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida, né? Então quando o Espírito Santo atua sobre a palavra, a vida se manifesta. Moisés e Arão, olha que coisa maravilhosa, outra grande união.
Moisés disse para Deus, quando foi convocado por Deus para ir ao Egito e libertar o povo da escravidão de 4 séculos, Moisés disse para Deus que ele se sentia incapacitado até no falar, até para se comunicar com o faraó. É interessante isso, não é? Porque Moisés passou os primeiros 40 anos da sua vida sendo instruído naquilo que de melhor existia de universidade, de faculdade, digamos assim, da época, que era a instrução do Egito. Mas depois ele sai dali, ele passa 40 anos agora aprendendo, digamos, na escola de Deus. Era como se Deus dissesse: você recebeu o melhor da terra, agora você vem para a minha faculdade, para a minha escola. Durante 40 anos ele esteve no deserto apacentando as ovelhas que nem suas eram, né? As ovelhas do seu sogro, Jetro, e aí Deus finalmente aparece para ele, falou: agora você está preparado. E quando Moisés estava preparado, era exatamente o momento em que ele, como ser humano, se sentia despreparado. Esse é o momento da preparação ideal. Ou seja, quando toda a autossuficiência, aquilo que poderia ser como soberba, como orgulho, como prepotência, altivez humana, né? a dependência de si mesmo é anulada. E a pessoa reconhece: olha, se não for Deus agir através de mim, eu não tenho capacidade nenhuma. Esse ponto é o ponto ideal. Então Moisés se sentia nisso. Aí Deus fala para ele assim: como você se declara incapacitado, você se vê assim, para se comunicar com o faraó, eu vou trazer o teu irmão Arão até você, e desta união de 2 irmãos que estavam separados pelo tempo e pela distância geográfica, eu vou unir vocês, e nessa parceria vocês irão até Faraó e vão fazer a obra. Outra parceria maravilhosa que eu vejo é Jesus e os discípulos. Jesus chamou os seus discípulos, né? E naquela parceria, durante 3 anos e meio, o Evangelho foi não só anunciado, como o Evangelho se materializou. O Espírito Santo e Maria, olha que coisa maravilhosa também. Vem o anjo Gabriel e fala com Maria, com a Virgem Maria, dizendo que ela tinha sido escolhida para ser a mãe do Salvador. E ela se declara: mas como isso acontecerá? Eu não estou nas condições naturais e obrigatórias, humanamente falando, para eu gerar, para eu engravidar, para eu ser mãe. Eu não sou casada com nenhum homem, disse Maria em outras palavras, e nunca tive relação sexual para isso. E aí o anjo responde: o Espírito Santo virá sobre você, e o ser santo que será gerado em você será o Filho de Deus. Então olha que parceria maravilhosa, a união que houve para a vida gerar. E eu quero finalmente encerrar essa demonstração dessas parcerias que aparecem na Bíblia, dessas uniões, ou desses exemplos de união que forma a base firme para que algo glorioso aconteça. O Espírito Santo, quando encontra um coração aberto. Como nesse momento, eu tenho certeza que está acontecendo isso. Quando você abre o teu coração para receber as coisas de Deus, quando eu abro o meu coração para receber as coisas de Deus, forma ali uma base firme para que as coisas gloriosas aconteçam. Deus traz sobre a terra, portanto, no 3º dia, a terra que no versículo 2 é apresentada como sem forma. Agora a forma já começa a aparecer. Quando Deus separa as águas no 2º dia, não já vem a porção seca. Então uma forma já começa a aparecer ali. A terra que estava em trevas, no versículo 2, no versículo 1 já vem a luz, as trevas são dissipadas. A terra sem forma, no versículo 2, no 2º dia, já na separação das águas aparece a porção seca. E a Bíblia diz que a terra que era sem forma e vazia, agora no versículo 3, Deus já traz sobre aquilo que era sem forma, traz as formas, as cores, as belezas, os cheiros, os aromas. Portanto, Deus enche a terra agora com tudo aquilo que é bom. Olha que coisa linda. No 3º dia, Deus traz a vida, as formas das plantas, as cores e os sabores. É algo glorioso quando Deus está agindo. Receba nesse momento dessa palavra, esta ação de Deus na tua vida. Se em algum sentido, algum ponto, as coisas estão sem forma, vazias ou obscuras, deixe Deus agir.
O Espírito Santo é aquele que traz as cores. O Espírito Santo é aquele que traz as formas, e as formas deste artista, deste escultor dos escultores, são as formas mais lindas, delicadas e admiráveis que se possa ter. Deus traz as cores, Deus dissipa as trevas e com a sua luz Ele faz cores lindas surgirem. Ele é o pintor. Tem uma música maravilhosa dos últimos tempos que a gente tem se alegrado muito em cantar e ouvir, né? O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ele assinou a obra, que sou eu, e na assinatura estava escrito Deus. Ah, que coisa linda, que coisa maravilhosa isso. Mas nesse terceiro dia, Deus traz também algo que é glorioso, que é o princípio da semente. Existem dois tipos de sementes: a semente espiritual e a semente física. E a semente física, ela se divide em dois tipos também. Nessa parte do nosso estudo, eu quero falar sobre o primeiro tipo de semente física. Mas existem dois tipos de semente que nós poderíamos chamar de a semente divina e a semente terrena, a celestial e a terrena. A semente divina, a semente espiritual, ela se manifesta no versículo 3 de Gênesis 1. Gênesis 1:3 está escrito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. A semente de Deus é a palavra. Nós entendemos pela Bíblia Sagrada que tudo foi criado através dessa semente. A semente que gerou todas as sementes. A palavra de Deus gerou todas as sementes. Porque agora, no terceiro dia, nós aprendemos sobre a terceira, o segundo tipo de semente. Eu falei terceiro porque são três, né? Mas a segunda forma de semente, ou a primeira forma de semente física, que são as sementes vegetais. Está escrito na Bíblia Sagrada que Deus, ele disse: produza a terra árvores, ervas, plantas que deem semente, segundo a sua espécie. Então Deus estabelece no terceiro dia, e eu quero que você medite bem profundamente nisso, que é muito especial esse entendimento que o Espírito Santo nos dá. Deus estabelece o princípio da semente como o agente e instrumento da vida, a semente que gera a semente. Ou seja, tudo Deus estabeleceu que toda a vida ela é gerada através da semente. Primeiro, a semente espiritual. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, separem-se as águas, né? Apareça a porção seca. Então veja que a semente espiritual está gerando tudo. No terceiro dia, produza a terra vegetais que deem semente. É a semente espiritual, é a palavra. Por exemplo, nesse momento, enquanto você está assistindo este vídeo, você está recebendo semente. O Espírito Santo, usando a minha vida como instrumento seu, isto é uma manifestação da graça divina através de mim, o Espírito Santo está semeando na tua vida. Se o teu coração se abre e recebe esta palavra, você está recebendo a semente. Por exemplo, você está recebendo a semente de conhecimento. Se você está aprendendo algo novo, é uma semente de conhecimento. E a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo nos fala que pela renovação do nosso entendimento, ou seja, quando o nosso entendimento é renovado, recebemos um conhecimento, um entendimento novo, pela renovação do nosso entendimento nós somos transformados. O apóstolo Paulo declara: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Então, a primeira semente é a semente espiritual, a semente divina, que não só lá no Gênesis, né, lá no capítulo 1 das Escrituras, mas continua hoje. Por exemplo, quando Jesus Cristo nasceu, foi exatamente isso que aconteceu. O anjo Gabriel veio como mensageiro, trouxe a semente de Deus, que é a palavra, ele falou com a Virgem Maria. Ela disse: cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra.
Ela é como se ela estivesse dizendo: eu recebo a tua semente. Eu recebo esta semente de vida. Esta semente gerou dentro dela o Filho de Deus. A mesma coisa acontece quando alguém ouve a pregação do Evangelho, como você está assistindo, como nós temos ouvido. Quando a pessoa recebe a pregação do Evangelho, da semente da palavra de Deus, semente autêntica, genuína, verdadeira, e abre o coração e diz: eu recebo, eu aceito esta palavra, o Espírito Santo, o mesmo que agiu sobre Maria, que aceitou a palavra e transformou aquela semente da palavra em carne, porque diz a Bíblia, o verbo se fez carne, é o mesmo Espírito que age na minha vida cada vez que você, que nós recebemos a palavra. Ele transforma aquela palavra em realidade, ele materializa a palavra se transforma em carne, a palavra se transforma em saúde, a palavra se transforma em transplante de órgãos, a palavra se transforma em tudo aquilo que a palavra se dispõe. Diz a Bíblia Sagrada que a palavra que sai da boca de Deus, assim como a chuva e a neve, antes de voltar para as nuvens, cumpre aquilo para a qual ela foi enviada, de deixar a terra hidratada, né? Deixar a terra irrigada para produzir. Assim é a palavra, é a semente que sai da boca de Deus. Não volta para ele vazia, mas ela cumpre o seu objetivo. Se nós recebemos essa semente, ela vai cumprir o objetivo dela. Então, a primeira semente que nós vemos, semente física, é a semente vegetal. É a primeira semente orgânica. Nós aprendemos aqui, e eu quero já passar para essa parte que é profunda nesse vídeo, já partindo para o encerramento, nós aprendemos aqui sobre a lei, que é uma lei estabelecida por Deus, a lei da semeadura e da colheita. O primeiro artigo desta lei é: toda semente produz um fruto. É óbvio, não é? É claro, é indiscutível isso. Toda semente produz um fruto. A semente é a causa, o fruto é a consequência. Olha que Deus diz assim: produz a terra vegetais que deem semente segundo a sua espécie, árvores de fruto, árvores frutíferas, cuja semente esteja nela, cuja semente esteja no fruto. Então, primeiro começa com a semente, e a semente produz um fruto. A semente é a causa, o fruto é a consequência. Cada semente tem o seu tempo previsto para produzir um fruto, conforme o local onde ela é semeada. E eu estou falando agora em dois sentidos. Primeiro, assim como se pode semear na própria terra, no próprio quintal, no próprio terreno que pertence ao semeador, mas também pode se semear em campo alheio, também podemos semear em nós mesmos, comendo a semente, ou lançá-la de volta ao solo. Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10, está escrito: assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra e fazerem-na brotar e florescer, para que ela produza semente para o semeador e pão para o que come. Então veja que a Bíblia mesmo declara que a semente ela pode ser utilizada de duas maneiras: como alimento, e se for alimento, a pessoa que vai estar comendo, como alimento, ou como semente para voltar para o solo. Ora, qual é o fruto? Que se eu comer a semente, qual é o fruto que ela vai gerar? Um fruto imediato: força, saúde, vitalidade. Isso se for uma semente boa, né? Se a pessoa comer uma semente de árvore, uma planta venenosa, morte, dor e enfermidade, assim por diante. Mas o que eu quero dizer é que a semente, comida, né? Se transformada em comida, ela vai produzir um fruto para a pessoa, imediato. Então, se você semear a semente em si mesmo, vai ter um fruto. Mas se você semear na terra, né, ela vai dar um outro fruto, ela vai produzir um fruto que vai produzir semente, e assim por diante. Então, o que eu quero ensinar com isso? No primeiro caso, ou seja, quando nós comemos a semente, como comida, ela vai gerar um fruto no próprio corpo. Caso seja semeada, produzirá frutos e outras sementes. O que eu quero dizer com isso é que se a semente espiritual, por exemplo, a palavra, porque assim como Deus, a palavra de Deus é uma semente, a nossa palavra também é semente.
A Bíblia nos fala, por exemplo, do Evangelho, né? Que o semeador saiu a semear. E quando os discípulos perguntaram a Jesus, mas o que significa essa parábola, essa história, essa ilustração? Jesus disse, a semente é a palavra. E a Bíblia também declara que a vida e a morte estão no poder da língua. Então, se aquilo que eu falo a meu respeito, melhor, vai produzir vida ou morte, vai produzir força ou fraqueza, vai produzir paz ou tribulação. Então, eu vou comer da própria semente. Ou seja, a semente vai produzir onde ela foi semeada. Se eu semear, se eu falar de mim mesmo, vai produzir aquilo que a semente que foi semeada, ela significa. Ou na minha vida, ou na vida dos outros. Ou eu como a semente e eu vou trazer um fruto em mim mesmo, ou eu semeio a semente e o fruto vai aparecer onde ela foi semeada. Acredito que deu para entender esse princípio. O segundo artigo dessa lei da semeadura e da colheita é que cada semente produz de acordo com a sua espécie. Outra coisa clara, óbvia, né? Ou seja, se a pessoa semear feijão, ela vai colher feijão. Esses dias, alguns dias, poucos dias, a minha nora e meu filho, eles fizeram, até por indicação da escola, e nós estamos nesse tempo de pandemia, né? Então, os alunos não estão indo para a escola, mas as escolas continuam enviando os trabalhos, né, as coisas para que os alunos estudem em casa. Embora o meu netinho, o Matias, ainda esteja para completar 2 anos, se Deus quiser, nesse mês de agosto, mas a escola já mandou as tarefinhas, as coisas, e a minha filha, a minha nora, melhor, e o meu filho, eles fizeram aquela experiência que acredito que a maioria de nós um dia na escola também aprendeu, que é a plantar o feijãozinho, né? Dentro do copinho ali, descartável, com o algodãozinho molhado. E foi muito bonito, minha nora fez o vídeo, meu filho ficou filmando, minha nora fazendo com o Matias, plantando o feijãozinho dentro do algodão e tal. Quando foi esses dias, minha nora viu já que, passado alguns dias, o feijãozinho já tinha germinado, né? E que coisa linda. Aí tem um outro vídeo do Matias vendo e falando, ficando impressionado, porque ele se lembrou que tinha colocado o feijãozinho ali. E essa semente germinou, agora já é uma plantinha muito bonita. Então é óbvio, se plantou feijão, vai nascer feijão. Não vai nascer outra coisa. Né? A Bíblia diz assim, toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiro, nem uvas de ervas daninhas. Isso tá? Jesus foi quem declarou isso, está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 44. Paulo declara aos Gálatas, não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Então, nós aprendemos nesse segundo artigo que toda semente produz de acordo com a sua espécie. Se uma pessoa planta honra, ela vai colher honra. Se ela planta amor, ela vai colher amor. Se ela semeia paz, o fruto será a paz. Não tem como a pessoa plantar discórdia e colher paz. Não tem como uma pessoa plantar ódio, maldade e violência e colher amor em troca. Não é? O único que quebrou essa lei e foi necessário que assim fizesse foi o próprio Senhor Jesus, não é? Porque nós, seres humanos, plantamos o pecado, o mal, com as nossas atitudes erradas, né? E nos diz a Bíblia, por exemplo, dá um exemplo claro disso, quando os soldados, né, aqueles que torturaram, que maltrataram Jesus, eles plantaram aqueles maus tratos no Filho de Deus. Mas quando Jesus estava crucificado, uma das frases foi, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu quero até, inclusive, dizer que Jesus não estava dizendo isso somente para aqueles soldados que estavam ali, mas para toda a humanidade, né? Para todos os seres humanos. Mas veja que coisa interessante, levando para o lado direto ali da crucificação. Os soldados semearam violência, injustiça, sofrimento, dores.
Eles colheram o quê? Colheram perdão, colheram amor, colheram oração que foi feita por aquele que sofreu em favor deles. Então, fora esse acontecimento glorioso, que daí é graça, né? É totalmente sobrenatural, não é nada de natural, não existe isso. O que existe é que cada semente produz de acordo com a sua espécie. E encerrando esse nosso entendimento, no artigo 3º desta lei da semeadura e da colheita. Primeiro artigo, toda semente produz um fruto. Tudo que semear vai ter uma consequência. Segundo artigo, toda semente produz de acordo com a sua espécie. Não vai colher diferente daquilo da espécie daquilo que se semeou. E o terceiro artigo dessa lei. Em uma outra mensagem, num outro estudo bíblico, eu quero mostrar que existem outros artigos dessa lei, mas eu quero me deter nesse tempo agora, nesses três. O terceiro artigo dessa lei da semeadura e da colheita é o seguinte: toda semente tem em si o poder da multiplicação. Oséias, capítulo 8, versículo 7, o livro do profeta Oséias, capítulo 8, versículo 7, nós lemos assim: porque semeiam ventos e colherão tempestades. Essa frase é popular, não é um ditado popular. Quem semeia vento, colhe tempestade. Na verdade, não é uma frase popular, é uma determinação bíblica. Ou seja, o que é tempestade? É muito vento. Quem semeia vento vai colher muito vento. Quando uma pessoa semeia, por exemplo, um grão de milho, semeia uma semente de milho, essa pessoa, esse semeador, não espera que vai nascer uma plantinha e lá em cima vai vir de novo um milho para ele semear de novo. Ou pelo menos 2 milhos, um ele come e o outro ele semeia de novo. Não. Quando ele semeia um milho, uma semente de milho, ele espera que no mínimo, uma espiga vai resultar dali cheio de milhos. Então eu não sei quantos milhos tem numa espiga, mas são dezenas. Então a pessoa semeou um e vai colher no mínimo dezenas. Mas normalmente num pé de milho tem 3, 4 espigas. Dependendo da terra e de algumas condições, essas espigas são enormes, são grandes, são lindas, né? E então a pessoa semeou um e vai colher multiplicadamente. Toda semente produz de acordo com a sua espécie, e toda semente tem em si o poder da multiplicação. Toda semente tem um fruto, tem consequência. Toda semente vai ter a consequência de acordo com ela, com a espécie dela, né? E toda semente tem o poder da multiplicação. Por isso, semeie amor, semeie paz, que você vai colher isso multiplicadamente. Essa é a palavra que nesta meditação do terceiro dia nós aprendemos de Deus. Que esta semente que Deus tem semeado em nossas vidas, ela se multiplique gloriosamente. A Bíblia nos fala que Jesus Cristo, quando ele veio a esta terra, João capítulo 3, versículo 16, nos apresenta Jesus como unigênito de Deus. Ou seja, ele era a única semente. Deus só tinha uma semente e semeou aqui na terra. Fez desse único filho um missionário aqui na terra. E qual foi o resultado disso? Colheu e tem colhido milhares de filhos. Eu e você nos tornamos filhos de Deus por causa da semeadura que Deus fez. Então vamos aprender sobre isso. Deus semeou e teve um fruto. O fruto somos nós. Deus semeou filho e colheu filhos. A semente produziu de acordo com a sua espécie. E Deus semeou um filho e tem colhido milhares e milhares de filhos. Essa palavra poderosa, maravilhosa, glorifica o nosso Deus e abençoa a tua vida. Nesse encerramento desta parte do nosso estudo, eu quero te pedir, se você foi abençoado com esta palavra e ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, Pastor Marcos Cote, PR Marcos Cote, Cote com K e um T só, e TI, se inscreva no nosso canal. Agora, muitas pessoas já estão inscritas. Se você já está inscrito, compartilhe, ative lá o sininho, né? E compartilhe. Vamos ter mais pessoas inscritas e mais pessoas sendo abençoadas por Deus através da palavra de Deus, que pela graça divina Ele me dá
o privilégio de compartilhar com você e com todas as pessoas que puderem ouvir essa mensagem. Toda a honra e glória ao nosso Deus, e eu aguardo você na continuidade do nosso estudo. No 4º dia da criação tem coisas gloriosas para nós aprendermos juntos de Deus e para sermos edificados e fortalecidos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.